Olá, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao Esporte aqui do Balanço Geral. Nesta quinta-feira a gente começa falando da Chapecoense, o Verdão do Oeste, que depois eliminado na Copa Sul-Americana, o Verdão volta as atenções para o Campeonato Catarinense. A Chapecoense se reapresentou na tarde de ontem, focada no jogo contra o Marcílio Dias, no próximo domingo, em Itajaí. O grupo foi dividido. Os titulares da partida de terça-feira contra o União La Calera fizeram um trabalho regenerativo na Arena Condá. O restante do elenco treinou no CT da Água Amarela. Eli Carlos foi o primeiro a falar em entrevista coletiva depois da eliminação da Copa Sul-Americana e pediu desculpas ao torcedor da Chape. Apesar de a gente ter melhorado depois do jogo do Clássico aqui contra o Figueirense, mas sabemos que podemos dar um pouco mais. Não foi da maneira que nós planejamos e a gente fica triste, né? De não poder ter conseguido a classificação e sair na primeira fase. Então, fica triste bastante. Desculpa ao torcedor pela situação que aconteceu. Então, a gente vai procurar fazer o melhor possível, melhorar cada vez mais. Os cruzamentos para a área foram muito criticados pelos torcedores que acompanharam a última partida, pois não foram efetivos. Mais de 53 bolas cruzadas para a área contra o time chileno, sem conseguir reverter o resultado. Eli Carlos saiu em defesa e disse que a situação do jogo caminhou para esse tipo de atitude dos jogadores do Verdão. Da maneira que estava a movimentação no jogo, acho que seria um pouco mais fácil entrar pelas laterais, porque o time adversário estava fechado ali por dentro. E a qualquer momento a gente poderia forçar um passe por dentro e ele sair no contra-ataque e pegar nós de surpresa. Então, a maneira, acho que mais fácil era ir pela linha de fundo. Felizmente, os cruzamentos não foi 100% para a gente poder concluir em finalização perfeita e sair com o resultado que merecia. Aí, portanto, né, o Eli Carlos falando com o torcedor da Chapecoense, pedindo desculpas, né? Vai falar o quê também, né, Sérgio Badalotti? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Juninho? A gente fica olhando o jogador, até pedindo desculpas, né? Eu acho que até um ato bacana do Eli Carlos, pedindo desculpa ao torcedor pela eliminação. Mas a eliminação vai muito mais além, né? Daí a gente fica repercutindo como foi o jogo. 54 cruzamentos, eu comentei ontem aqui, todo mundo está comentando. 54 bolas levantadas para dentro da área, isso é falta de estratégia. A única vez que o Chapecoense colocou a bola no chão, que fez a jogada pela esquerda com o Bruno Pacheco, fez o gol. Depois ficou o tempo todo jogando bola para dentro da área e aí não deu certo, mas infelizmente está eliminada. E um assunto que foi divulgado ontem, que causou repercussão ontem ao final da tarde, da inscrição irregular de alguns clubes da Sul-Americana e da Comebol. Num primeiro momento, a notícia que foi divulgada, inclusive pela imprensa chilena, é de que 6 clubes chilenos haviam inscrito os seus jogadores fora do prazo e que a Comebol havia percebido isso e encaminhado o processo para o Tribunal de Justiça deles lá para analisar os casos. E aí um deles era o União La Calera. E aí se levantou a possibilidade, daqui a pouco, do União La Calera ser até eliminado da Sul-Americana e a Chapecoense ganhar a vaga no tapetão. Depois, mais tarde, a Comebol emitiu um comunicado dizendo que são 21 clubes que inscreveram os seus jogadores fora do prazo, inclusive a Chapecoense. A Chapecoense também, segundo a Comebol, teria inscrito os seus jogadores fora do prazo. O que chama a atenção é que todo ano tem confusão na inscrição de jogadores com a Comebol. Algo que para nós parece ser tão simples, pode ver. Todo ano tem confusão envolvendo jogadores dos mais diversos clubes na Comebol, na Libertadores e também na Sul-Americana. Então isso não vai dar em nada, ou melhor, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer. Para a Chapecoense não vai mudar muito, porque foi eliminada dentro de campo, talvez até possa ser punido com uma multa, acho que não. Vamos ver, vamos acompanhar. Mas o que chama a atenção é que 21 clubes, inclusive clubes tipo Atlético Mineiro, que estão classificados para a Libertadores e para a Sul-Americana, teriam inscrito jogadores fora do prazo através das suas confederações. O que é que vai dar isso eu não sei, mas nós vamos acompanhar, só que para a Chapecoense não muda nada. Siga lá, Pelota. É a Chapecoense que está no foco agora do Campeonato Catarinense. Sobrou o Campeonato Catarinense e a Copa do Brasil, né? É o que temos para o momento. E hoje de manhã o trabalho foi realizado lá no CT da Água Amarela. O time alternativo treinou, né, por lá. E nada de novidades, nada de definição de time. O Claudinho Oliveira vai ter amanhã ainda para trabalhar. A Chapecoense vai viajar só depois do treino de sábado pela manhã. Então vai realizar esse trabalho todo. Os atletas titulares fizeram trabalho na piscina. E as novidades ficaram por conta do meia Gustavo Campanharo, que esteve por lá. Trabalhou pela primeira vez, inclusive com o time na Chapecoense, fez o seu trabalho por lá. Ainda falta a liberação da documentação
no Gustavo Campanharo. O volante Amaral e o atacante Vitor Andrade foram as novidades, os ambos que estão aí recuperados de lesão. São novidades boas para a Chapecoense, que devem atuar, inclusive, nessa partida contra o Marcílio Dias. Né? Porque fora Campeonato Catarinense, o próximo compromisso é dia 6 de março contra o Misto lá em Cuiabá. Então, neste momento, não tem porquê preservar jogadores. Tem que colocar aquilo que tiver de melhor, aquilo que tiver em melhores condições para a Chapecoense ter uma sequência de bons resultados, também continuar tendo no Campeonato Catarinense, que dentro da nossa realidade a gente sabe que a Chapecoense tem elenco e plantel para ir bem no Campeonato Catarinense e chegar lá nas finais. Com certeza, essa é a responsabilidade. Depois, dia 6 de março, aí a responsabilidade vai ser maior, porque daí é a Copa do Brasil e é jogo único lá em Cuiabá contra o Misto, e aí a responsabilidade da Chapecoense aumentou na medida em que foi eliminada da Sul-Americana. Ontem foi ele, Carlos, para a entrevista coletiva. Hoje o atacante Vitor Andrade foi para a coletiva e falou sobre também o tropeço na Copa Sul-Americana, né? E, claro, as atenções voltadas para o Campeonato Catarinense. Pela volta, né? Poder ajudar o grupo. A gente está numa evolução muito boa, do meu ponto de vista. Fizemos um bom jogo agora, o último jogo contra o La Calera. Conseguimos um empate, só que o resultado não era favorável. Agora é bola para frente, que tem um catarinense e tem a Copa do Brasil. Aí o Vitor Andrade falando também. Fizeram falta, né? Só no ataque, o Chapecoense não tinha 4 jogadores contra o La Calera. Não tinha o Bruno Silva. O ano passado muitos se queixavam do Bruno Silva, né? Quando ele entrava, ei, Bruno Silva. Mas fez falta. Fica assim, fez falta, menino Bruno Silva com 18 anos. Aí não tinha o Vitor Andrade, não tinha o Ailon e não tinha o Wellington Paulista. 4 jogadores só de atacantes. É muita lesão na Chapecoense. Ou é muito azar, ou é excesso de treino, ou é fatalidade, eu não sei o que acontece. Agora mais um jogador, o Douglas, aí é trauma, é joelho, foi uma pancada. Agora a lesão muscular é o grande número de jogadores que estão no departamento médico, que já passaram por ali, realmente chama atenção, tomara que isso, a partir de agora, dê uma diminuída. Pois é, o Douglas teve a confirmação hoje, lesão de grau 1, é pequena, né, no joelho esquerdo, mas fica fora. Fica fora das próximas partidas do capitão da Chapecoense. Falar mais jogos aqui do Campeonato Catarinense, 2 jogos movimentaram o Catarinão na noite de ontem, hein? E teve goleada, inclusive, no Vale do Itajaí. A gente vai acompanhar, inclusive, aí os gols e as movimentações em mais uma rodada. O Tubarão venceu a primeira no estadual. Os 3 gols do Peixe foram marcados no primeiro tempo por Roberto e Daniel Costa 2 vezes. O Joinville balançou a rede na segunda etapa com Natan Cachorrão e Hugo Almeida, mas não foi o suficiente para empatar ou virar o jogo. Vitória do Tubarão por 3-2 sobre o Jeque. No Vale do Itajaí, o Brusque atropelou o Metropolitano. Os autores dos 6 gols do Bruscão foram Isaac, Douglas Silva, Francisco Maranhão, 2 de Jefferson Renan e Everton. O Metrô até descontou com Júnior Pirambu. E fim de jogo, Brusque 6, Metropolitano 1. Essa foi a maior goleada do estadual. Bom retorno, né? Bom retorno para o Metropolitano, para a segunda divisão, porque esse já pode se enterrar em campo aberto. E o Tubarão contratou, sabe quem? Menino Gilberto Pereira. Não. Pereirão. O Pereirão tá Pereirão é o novo técnico do Tubarão. Esse gosta, passou por aqui, uma breve passagem, gosta de Teodoro Sampaio e do Gole. Esse sua bastante à beira do gramado. Ela conheceu bastante. Boa sorte para ele lá no Tubarão. Aí que eu sei. A gente fala agora de Copa do Brasil. O Figueirense também entrou em campo na noite de ontem, mas foi pela competição nacional, a Copa do Brasil. Inclusive se poupou contra a Chapecoense e tal. Que pena, e acabou tendo um resultado ruim lá contra o Luverdense. Não foi nada bom pro Furacão, né? O único gol. O representante catarinense a menos na Copa do Brasil. Teve gente lá que comemorou tanto a eliminação da Chapecoense da Sul-Americana, lá no litoral. Torcedores de outros clubes estão no direito, naturalmente, né? Mas aí vai e me perde pro Luverdense, cara. E o único gol marcado pelo Wilson Júnior, né? Que recebeu a bola dentro da área e acabou fazendo o gol então da vitória. Mas o Figueirense tentou avançar, mas não conseguiu empatar. Esse é o perigo do jogo único. O jogo único tem que prestar muita atenção. Isso serve para a Chapecoense. Viram o Corinthians ontem? Quase que o nosso Avenida comete o crime lá dentro do Taqueirão. Fez 2-0, bola na trave. Aí depois, claro, com a força, o Corinthians virou o placar. Mais jogo único, meu filho. Tem que prestar atenção. Tá aí o Figueira que não deixa mentir que tá eliminado da Copa do Brasil. Vai dar pra você dar um pitaquinho, essa coisa de poupar jogadores aí, cara. O que você vê com isso? Porque o Figueirense veio aqui com 7 jogadores poupados e tal, não fez um bom jogo. Eu acho que é tudo estratégia, até por ser início de temporada, sabe? Depende da situação. Por exemplo, a Chapecoense não tem por que agora poupar contra o Marcílio Dias. Não tem justificativa. Jogou terça-feira, quem tiver em condições, a menos que o cara esteja
um princípio de lesão que pode agravar, ou algo parecido, e hoje ele tem os exames, tem lá o fisiologista que sabe de tudo, que acompanha bem, então depende da situação, depende da ocasião. Agora, por exemplo, a Chapecoense agora, 2 competições, a próxima só dia 6 de março, contra o Marcílio Dias, não tem por que poupar, tem que colocar aquilo que tiver de melhor. Pois é, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, vamos chamar as meninas da ADEL, né, porque hoje elas fazem, a Chapecoense ADEL embarca rumo a Maceió, né, em Alagoas, para disputar então o Campeonato Brasileiro Escolar aí de Futebol Feminino, que acontece nos dias 22 a 27 de fevereiro. O nosso colega Felipe está aqui já ao vivo, inclusive, com a gente para chamar informações. Ele está lá em frente à escola, né, Felipe, para trazer informações para a gente. Como é que tá esses preparativos aí da ADEL de Chapecó? Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Júnior Espíndola, Badá. As meninas estão ansiosas, embarcam daqui a pouquinho às 18 horas para Maceió para participar aí dessa competição e buscar o bicampeonato. Elas ganharam já em 2017 e agora vão lá para representar a Chapecó, Santa Catarina e, é claro, a Escola de Educação Básica Lourdes Lago. Para a gente saber mais como é que está essa preparação, vou conversar com o coordenador, Amaury Jordan. Amaury, seja bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que está a preparação, como é que foi essa preparação para a viagem de hoje, essa competição em Maceió? Boa tarde. Boa tarde a todos que assistem esse grande programa Balanço Geral. Desde já agradecer, né? E as meninas estão preparadas, treinaram, estão desde o final de janeiro aí treinando, batalhando, e a gente vai em busca de um bom resultado, né? Representam a camisa forte que é a Chapecoense, são atletas da Chapecoense, e nesse momento representando a Escola Lourdes Lago, e também fazer um agradecimento especial à Uno Chapecó, que é parceira, que desenvolve elas também na questão de escola e universidade, a Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer, através do secretário Ivan Carlos, Prefeitura de Chapecó, e a gente está preparado, com certeza, com atletas já preparados psicologicamente, taticamente, para a gente ir lá e fazer bonito em nome de Santa Catarina. A ADEL Chapecó é um time bastante forte nessa competição, inclusive ganhou em 2017. A gente está indo para lá com essa responsabilidade. É um peso maior, né? Mas eu sempre falo para as meninas, né? E todos os professores do projeto, que ser campeão brasileiro não é difícil. O difícil é tu ser bi, tri, tetra. Então, a gente vai em busca disso, sempre da excelência, né? Obrigado. Continuar buscando as vitórias. Com certeza. Vamos lá para isso. Muito bem, se as meninas aí passarem nessa fase, elas vão concorrer ao Campeonato Mundial Escolar de Futebol, que vai acontecer no dia 6 e no dia 14 de abril, em Belgrado, na Sérvia. Estão aqui 3 meninas representando aí essas atletas que hoje viajam. A princípio vão ser 15 atletas que vão estar viajando. Vou conversar aqui com a Gisele, que é uma dessas atletas. Gisele, como é que foi essa fase preparatória aí para participar dessa competição em Maceió? Foi bem proveitosa, a gente trabalhou bastante para poder estar bem para a competição e esperamos ir lá e fazer bons jogos. E é importante para você que quer seguir uma carreira nessa área participar dessas competições, né? Sim, é uma competição a mais para a carreira da gente, como que eu posso falar? Preparação foi complicada? Como é que foi essa fase de preparação para a viagem de hoje? Foi mais ou menos, a gente trabalhou duro, procuramos trabalhar em cima da competição já, que a gente não teve muito tempo para treinar, mas o tempo que a gente teve a gente aproveitou bastante. E ganhando, vocês vão para o Mundial lá na Sérvia, né? Como é que está a expectativa para poder viajar aí para fora do país? A gente fica sempre naquela expectativa, ansiedade, é isso. Tá certo, obrigado Gisele pela entrevista. As meninas, sucesso para elas nessa competição. Tomara que tragam novamente esse título aqui para a cidade de Chapecó e que sigam aí para a Sérvia para trazer o título para o Brasil representando o nosso país. Eu volto ao estúdio com você, Júnior Espíndola e Badá. Um abraço, Felipe, trazendo informações importantes, né? As meninas da ADEL fazem um trabalho bacana, acostumada a conquistar títulos e certamente tem grandes possibilidades de trazer mais uma conquista. Só mandar um abraço aqui para Xanxerê. Encontrei com o Felipe ontem aqui, mora aqui em Xanxerê. Está mandando um abraço para a família. Ele mora aqui em Chapecó. Está mandando um abraço para a família dele lá em Xanxerê, para Marisa da Silva. Marisa da Silva, tem mais um outro nome aqui que eu não consegui identificar, mas é a Marisa da Silva e é o Felipe quem está mandando um grande abraço para todos vocês aí. Feito brinco, Barigorodo. Abraço. O que vem a ser Barigorodo? Abraço, Dieguito. Abraço, tudo bom, amigo? Barigorodo, hein? Barigorodo. Vamos montar um dicionário badazístico. Isso. Pra gente entender mais ou menos o que começa aqui Barigorodo e não sei o que, né? Amanhã tem mais esporte aqui no Balanço Geral com Badá.